Bem, irmãos, então a gente parou aí na parte do gênero literário parábola. Vamos continuar e vimos aí poesia, por exemplo, o Salmo 46:1. O outro gênero literário que nós temos na Bíblia, que é importante para entender e saber como interpretar, são os provérbios e literatura de sabedoria. Temos sabedoria prudencial, com ênfase em atitudes práticas, que especialmente são os provérbios. Já a especulativa lida com grandes questões da vida. Olha aí o Provérbios 22, verso 6, que é muito conhecido, que fala que se nós ensinarmos uma criança no caminho que deve andar, ela nunca se desviará dele. A gente tem até uma dificuldade aqui, porque muitos entendem esse texto de uma forma, às vezes, equivocada, né? E quando eu entendo a ênfase e os objetivos desse tipo de literatura proverbial, por exemplo, né? Eu vou entender que o livro de Provérbios, eles não são promessas, eles, na verdade, eles são conselhos que, se nós colocarmos em prática, a probabilidade deles darem certo é muito grande. Por exemplo, aqui neste verso de número 6, eu posso ensinar uma criança, né? E mesmo assim, no caminho do Senhor, e ainda ela não entregar a vida a Cristo. O provérbio está me ensinando aqui que, se eu fizer isso, né, a probabilidade que ela venha temer a Deus é muito grande. E o fato lá que diz que ele nunca se desviará ou nunca, né, deixará de conhecer, é a ideia de que ela será como um bip, aquele ensino, estará na sua cabeça, né? Sempre alertando, me ensinaram que isso aqui é a verdade, isso aqui é o certo a se fazer. E isso vai funcionar como um bip na sua cabeça, né? Lembrando que ela precisa temer a Deus. Então, eu preciso considerar esse gênero literário para mim fazer uma correta interpretação do texto em que eu estou estudando. Certo? Dúvidas aqui? Não, tudo bem. Temos também as profecias e a literatura apocalíptica. Esse tipo literário, que às vezes trazem grandes desafios para nós, né? Eles revelam advertência e julgamento e vem sempre com essa característica, né? Assim diz o Senhor. Compreendemos que essa categoria é bastante difícil de ser interpretada por causa do equívoco quanto à sua função e forma, né? Mas eu preciso, né, não fugir desse tipo de texto e procurar entender para interpretar corretamente. Mas eu tenho que entender que, se eu estou diante de um texto de profecia e literatura apocalíptica, eu tenho que ter cuidado, né, para fazer a interpretação correta. Olha, por exemplo, né, algumas pessoas dizem: Deus não falou para Jonas, né, que ele iria trazer juízo aos ninivitas, mas Jonas foi lá e pregou, e aí eles se arrependeram, né? E aí Deus não cumpriu a palavra dele? Na verdade, se entendendo os tipos de profecia, vai compreender que Deus, quando dava um julgamento e mandava dizer isso ao povo, já estava ali, já entendido que aquilo era condicionado a uma resposta daquele que estava ouvindo. Se tivesse arrependimento, Deus não iria derramar o juízo. Por isso que ele mandou exatamente ir anunciar lá, para que houvesse uma resposta do povo. E se o povo considerasse que Deus havia falado, então ele não derramaria juízo, né? Então, eu preciso considerar essas questões na interpretação de profecia e literatura apocalíptica. Agora, vamos ver algumas chaves para a interpretação. A primeira chave importante é o conteúdo. Existe uma relação direta de causa e efeito entre o conteúdo e o significado. Quando a gente descobre o que o autor está dizendo, nós achamos o conteúdo. Olha esse exemplo aí, vamos abrir para lá, Tiago capítulo 5, no versículo 7 a 11.
Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 7. 5, versículo 7 ao 11. Olha como ele diz aí, né? Tiago 5, 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juízo está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, veja aí que a palavra paciência, ela revela, né, o conteúdo desse parágrafo que o Tiago está falando. Então, qual é o assunto do autor aqui? É sobre paciência que ele está falando. Está muito claro porque ela se repete várias vezes neste parágrafo. Então, eu tenho que entender esse conteúdo, né? Qual é o conteúdo desse parágrafo? Para que eu possa fazer a correta interpretação. Quando, por exemplo, eu faço uma estrutura de estudo nesse parágrafo aqui, logicamente que o meu tema será sobre paciência, né? A paciência é o termo-chave. Eu vou construir, logicamente, né? Lembra lá do meu sujeito e meu complemento, tem que encontrar aqui, mas eu sei que a palavra paciência é chave, porque ela é o conteúdo desse parágrafo aqui. Então, eu vou procurar, então, analisar de acordo com esse conteúdo. Dúvidas aqui? Perguntas? Não, tudo bem, bem esclarecido, pastor. Se a missionária Lídia não responder, pastor, é porque ela está com o microfone mudo, viu? Ela está do lado da mãe dela. A mãe dela conversa demais. É porque eu não estou entendendo nada mesmo. É por isso. Ok. Brincadeira, pastor, tá tudo bem. Muito bem. Aí nós temos a segunda chave, que é contexto. O que é o contexto, né, de um texto bíblico? É aquilo que envolve o que vem antes, o que vem depois. Um texto nunca está como se fosse ah, um elemento autônomo dentro de um texto bíblico. Ele está ligado ao que vem antes, o que foi escrito antes, e o que foi escrito depois. Ele está conectado, são conexões que a gente poderia chamar, né? Então, o contexto, eu preciso observar esse contexto para entender o conteúdo, né? Vamos ver aí esse exemplo para os irmãos entenderem, de Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Que pode surgir aqui, por exemplo, um problema, né, nesse versículo, né? Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Alguém vai dizer, pastor, então Deus vai salvar todos os homens, né? Porque está dizendo aqui que a graça salvadora se manifestou a todos os homens, né? Aí, quando eu leio o que é o contexto, irmão, quando eu leio o que vem antes, eu vou entender o que significa esse todos. Porque, olha aí, versículo 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aí ele fala, versículo 2 do capítulo 2, o mesmo texto, né, de Tito. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias. Versículo de número 6. Quanto aos moços, de igual modo, versículo de número 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes. Aí eu vou para o versículo 11, né? A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Quem são esses todos os homens? O contexto vai me explicar. Qual é o contexto? O que vem antes, né? Quando ele fala, por exemplo, de homens idosos, mulheres idosas,
fala de jovens, fala de servos, fala de mulheres, fala de homens. Está falando de quê aqui? Quem são todos esses homens? São todas as classes. Deus manifestou a sua obra salvífica a todas as classes, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja jovem, seja criança. Deus manifestou a salvação a todos. Onde é que eu encontrei essa resposta? No contexto. O contexto é aquilo que está envolvido o meu texto em si, o que vem antes e o que vem depois, para mim entender o que está acontecendo com aquele texto. Dúvidas aí? Não, tudo bem. Entendeu, irmã Lídia, aí o contexto? Entendi, sim, pastor. Obrigada, tudo certo. Bem, então Muito vamos claro, agora, muito né, claro. ainda dentro do contexto, a gente precisa entender alguns aspectos desse contexto. Primeiro, é a parte literária, né? De que parte literária é o nosso texto? O versículo está em que parágrafo? O parágrafo em que seção? A seção em que livro, né? Para os irmãos entenderem, né? Veja a Bíblia como pedaços de um quebra-cabeça. Cada pedaço desse quebra-cabeça representa uma parte desse significado. Tá? Quando eu junto todas as peças, eu consigo entender o todo, né? Se eu pegar um parágrafo de um texto bíblico, ali tem uma ideia completa, logicamente, né? Mas ele está dentro de uma seção que a gente chama de algo maior. E essa seção está dentro de um livro que tem um tema. Então, a gente tem um livro que tem um tema, temos as seções, que são subtemas dentro do livro, e temos os parágrafos, que são aspectos desse subtema dentro do livro. Olha esse exemplo aí, para vocês entenderem, que com o exemplo fica mais claro, né? O 1 Coríntios, capítulo 12. Está o capítulo 13 aí, mas vejam comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos só ler o versículo 1 do capítulo 12. E depois a gente vai para o capítulo 14, versículo 1 também. Olha aí o capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que ele está falando aqui? A respeito de quê? De dons espirituais. Espiritual. Então, a palavra aqui, chave, são dons. Agora, olha o capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo o quê? Os dons Dons espirituais. espirituais. Agora a gente tem aqui o capítulo 13. O capítulo 13 está entre o capítulo 12 e o capítulo 14. O capítulo 12 fala de quê que a gente viu aí? De dons Dons espirituais. espirituais. O capítulo 14 fala de quê? De dons Dons espirituais. espirituais. Então veja que o capítulo 13 está falando de quê, então? Dons espirituais. Dons espirituais, exatamente, pastor Médio. Exatamente, dons espirituais. Por quê, né? Porque o que vem antes, o que vem depois, está falando de um assunto. Logicamente, o que está no meio vai falar do mesmo assunto. Mesmo Só que ele está assunto. falando de um aspecto desse assunto. Qual é esse aspecto? É o amor. O Isso. exercício dos dons, para que cumpra o seu propósito, deve ser feito com amor. Sem amor, o exercício dos dons não tem valor algum. É por isso que ele traz o capítulo 13, para que a gente possa entender que não basta apenas exercer os dons, precisa fazê-lo por amor às pessoas, aos irmãos dentro da igreja. Certo? Certo. Ainda dentro do contexto, nós temos a questão, o aspecto histórico, né? Quando os fatos estão acontecendo, onde na história a passagem se encaixa? O que está acontecendo no mundo na época, né? O exemplo aí, Apocalipse, capítulo 4,
versículo 2 e 3, para os irmãos entenderem. O texto lá de Apocalipse, que é um texto difícil, né? Mas vamos entender aqui o que está acontecendo na época, para a gente entender por que João fala desse texto aí no capítulo 4. Olha aí, o capítulo 4, versículo 2 e 3 de Apocalipse. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono há alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Aí eu pergunto para os irmãos aqui que estão ouvindo aí. O que estava acontecendo na época em que João escreveu o Apocalipse? Sabe Deus? Eu não sei, não. Tanta coisa que agora que vem muita coisa na mente, entendeu? Lembre lá, né? Vamos lembrar. O que está acontecendo? João estava onde? Na ilha de Pátimo. De Patmos, pois é, quando o senhor falou, João estava na ilha de Patmos, E o que está acontecendo? A maior perseguição que a igreja estava sofrendo pois na é, mão, né, dos governantes da época, especialmente Domiciano. Ele empreendeu a maior perseguição na igreja, onde, né, prendeu, matou, né? A perseguição de Domiciano foi maior do que a perseguição de Nero. Aí, quando João escreve aqui que há no céu um trono, o que está dizendo para a igreja? Está dizendo, olha, a gente está sendo perseguido aqui na terra. Mas acima desse Domiciano, esse governante, tem Deus que tem o quê? O governo de todas as coisas. Então ele vê um trono armado, né? Deus governando todas as coisas. Para que isso? Para trazer conforto à igreja. Para trazer o quê? Esperança para a igreja. Então veja que entendendo o que está acontecendo historicamente naquele período em que o texto foi escrito, eu consigo entender o significado. Porque ele foi escrito ali, né? Então eu preciso observar a questão histórica que está acontecendo ali, entenderam? entendi. Agora Pastor, sim. Agora eu entendeu, pensei né, assim, gente? pastor. Muito Eu bem. disse, rapaz, o pobre do João sofrendo aquela perseguição, trancado, e o pobre dos irmãos tudo lá fora, e Deus veio até ele para tentar levar os irmãos a ter uma compreensão maior do que estava acontecendo. Essa foi a primeira coisa Exatamente. que eu pensei. A segunda coisa que eu pensei, sabe qual foi? Eu disse, rapaz, o povo tudo já agoniado, sofrendo, e João lá preso. Que situação, como é que ele ia fazer as coisas? Só a revelação de Deus. Exatamente. Veja que aí a gente começa a compreender, por exemplo, que o livro de Apocalipse não é um livro para nos trazer medo. Ao contrário, qual foi o objetivo do livro de Apocalipse? É trazer conforto para a igreja, dizendo para a igreja que Deus está no controle de tudo e que no final da história Deus é vitorioso sempre. Então traz conforto, né, Na para a verdade, é a gente. esperança, né? A esperança do que ainda vai acontecer. Exatamente. Mesmo que no presente a gente esteja sofrendo, né, mas a gente sabe que o futuro o quê? Deus vai cumprir todas as coisas. Terceiro, né, a questão cultural. Entender o costume, o modo como as pessoas viviam na época em que o texto foi escrito é vital. Então, o que eu preciso compreender aqui, né? A cultura, para mim entender o texto. Vamos ver esse exemplo lá que é conhecido. Jesus e a mulher no poço lá. João, capítulo 4, versículo 9. O Evangelho de João. Lá, meu irmão. Olha aí, João 4, 9, né? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Esse texto aqui, a mulher samaritana, ela está aqui impressionada, né? E não de uma forma positiva, não. De uma forma assim, ela diz: como é que esse homem está falando comigo? Ele é judeu, ele odeia os samaritanos, como é que ele está falando comigo? E também, né? Como é que um homem fala comigo publicamente, que um homem não podia falar com mulher publicamente?
né? Então, entendendo a cultura, a gente vê o impacto que aquela mulher teve quando Jesus falou com ela. Porque naquela época, os samaritanos não falavam com os judeus, primeiro. Segundo, Uhum. o homem não podia falar com mulher em público. Então, Jesus quebra esses paradigmas e causa um impacto naquela mulher e ela é o quê? É levada à conversão, porque Jesus tratou ela acima do que estava acontecendo culturalmente naquela época. Entenderam esse exemplo aí da questão cultural, como é importante entender? Sim, com certeza. Né, a questão geográfica, entender o terreno, a região, a Ei, pastor, topografia, as distâncias, o clima, os pastor, lugares, produz só uma correta pergunta, interpretação. Pode só uma falar, pastor. perguntinha. A maioria desses contextos a gente encontra no pano de fundo? Sim, aqueles livros, né, de interpretação bíblica, eles têm a parte contextual, que conta quem escreveu, onde estava acontecendo o fato, né? Então, Uhum. é muito bom que a gente possa investir nessa questão contextual. Comprar livros, Entendo. tem livros bons, né? Da questão contextual, que vai falando livro por livro, versículo por versículo, sobre o contexto. E é importante para a gente entender. Eu não tenho esse livro, viu? Só tenho o pano de fundo da Bíblia. Vou até trazer na próxima aula um indicativo desses livros, entendeu? Que a gente tem tanto do antigo quanto do novo, livro por livro, questão contextual. Muito bom. Olha a Muito bem. questão geográfica, né? Marcos 4:38. Por que os discípulos ficaram com medo se eles eram pescadores? Olha aí, Marcos 4:38. Marcos 4:38 diz assim: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Por que vocês acham que os discípulos ficaram com medo aqui, se eles eram pescadores? Mas no contexto geográfico aí, nós estamos observando sobre o que acontecia diante do mar e o que o mar estava sofrendo, certo? Então, eles estavam Exatamente. preocupados mais com o contexto geográfico da tempestade, e é por isso que eles advertiram o Senhor Jesus. Eles sabiam que a tempestade poderia levar o barco para o naufrágio. Tem esse aspecto, mas tem um aspecto ainda que leva a entender esse desespero deles. Por que estavam desesperados? Porque naquela região, né, que é cercada de montanhas, normalmente acontecia tempestade de uma hora para outra, e sabiam que isso acontecia. Era comum as tempestades. Mas essa aqui que eles estão passando não era uma tempestade comum. Daí o que o pastor Médici falou, né? Daí o desespero deles. Por quê? Porque não era comum, foi uma tempestade anormal. Eles eram acostumados a enfrentar tempestade, eles eram pescadores. E naquela região ali, costumeiramente acontecia tempestade. Mas essa que eles passavam aqui era algo desesperador. E por isso eles acordaram Jesus de modo desesperado, né? E aí eu entendo por que eles estavam daquele jeito, né? Estavam olhando para a questão do Uhum. tamanho da tempestade e esquecendo quem estava no barco com eles. Quando eu entendo a geografia, eu consigo entender o desespero deles, naquele texto ali. Certo? Uhum. O que estava acontecendo no momento era algo anormal para eles, né? Exatamente. Porque veja aí na nossa imagem, né? Aquele lugar ali, os rios, especialmente na Galileia, eles tinham montanhas altas ao lado, né? E aí o vento batia muito forte e o vento voltava. E logo levantava a água, a tempestade, entendeu? E isso trazia medo para eles.
Mas isso era costume, porque sempre eles enfrentavam isso. Mas essa tempestade foi anormal. E por isso trouxe medo para eles. Também temos aí, dentro do contexto, a questão teológica. Lembra que por trás, né, do propósito do autor, há um ensinamento teológico. Olha aqui a história de Jó. Vocês acham por que os amigos de Jó, a partir do capítulo 4, né, começam a acusar que ele estava em pecado? Por isso ele estava sofrendo tudo aquilo. Por que vocês acham? No caso, pastor, não, deixa a missionária responder. Toda vez que eu respondo, acaba antecipando muita coisa. Deixa a missionária responder aí. Porque eles se relacionavam, naquela época, qualquer problema que a pessoa tivesse, provação estivesse passando, seria por causa do pecado. Então, eles acusavam Jó, achando que Jó estava em pecado. Por isso, essa situação. Muito bem, Manide, exatamente isso, né? É exatamente a questão teológica. Qual era a questão teológica naquela época, né? É de Deuteronômio 28. Qual é Deuteronômio 28? Se eu obedeço a Deus, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, eu sou amaldiçoado. Se eu estou sofrendo, porque eu estou em pecado. Mas Isso, qual era o caso de Jó? Não era nenhum dos dois. isso. O caso de Jó não se encaixa na questão teológica da época, porque Jó Uhum. é íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Inclusive, Deus elogia Jó, mas ele está Isso. sendo obediente e está o quê? Sofrendo por isso. Aí os amigos dizem, Jó, tem pecado escondido aí, confessa logo para te resolver teu problema. Né? E Jó diz, eu não tenho pecado. Jó diz, eu não tenho pecado, eu sou justo, né? Não há pecado em mim por causa desse sofrimento. Então, veja que o livro de Jó, a partir do livro de Jó, há um desdobramento do quê? Do conhecimento teológico. Por quê, né? Deus está mostrando, a partir do livro de Jó, que se eu, né, estou sofrendo, que não seja por pecado, é porque Deus quer me provar. E Deus é soberano. Mesmo que eu seja um crente fiel, não significa dizer que eu estou isento de passar por sofrimento. Se ele quer me provar, se ele quer me amadurecer, quer trabalhar em uma área da minha vida. Então, entendendo isso que a irmã Lígia falou, o contexto teológico, né, da época, eu entendo por que está acontecendo aquelas reações nos personagens que estão naquele texto bíblico, como é o caso de Jó lá. Certo? Uhum. Entenderam isso daí? Entendendo? Sim, Alguma pergunta? Não, tudo bem, tudo certo. bem claro. Tudo bem. A terceira chave para a interpretação bíblica é a comparação. Texto bíblico interpreta texto bíblico. O maior intérprete da Bíblia é ela própria. O que eu quero dizer com isso aqui? Né? Que se eu tenho um texto que tenho dificuldade com ele, eu devo procurar um texto que fale do mesmo assunto, que vai trazer luz àquele meu texto bíblico. Lembre que a Bíblia é um livro coerente, unido, e tem um autor geral. Quem é esse autor? Deus. Deus escreveu a Bíblia, usou os homens. Então, qualquer resposta que eu possa querer encontrar a partir de uma dificuldade de um texto, eu vou procurar dentro do texto sagrado, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é um critério, né, da hermenêutica para a interpretação. João, aí, olha o exemplo. Vamos lá, João 2, versículo 23. A gente já está aqui faltando 8 minutos. João 2, 23. O Evangelho de João 2, 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Veja aí que parece que dá um nó na nossa cabeça, né? Porque no versículo de número 23, João diz que as pessoas lá creram em Jesus. Mas no versículo 24, Jesus diz que não se confiava neles.
porque conhecia a todos. Aí a pergunta é, eles eram crentes ou não? Né? Porque no versículo 23 diz que eles creram em Jesus. Mas o versículo 24 diz que Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. É isso que eu falo aqui de comparação, né? Quando eu vou lá para o capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, eu vou entender o significado de crer. Vamos lá, capítulo 8 do mesmo Evangelho de João. 8:30, capítulo 8, versículo 30. Do Evangelho de João. Eu estou procurando aqui fazer comparação, né? Do que ele fala no texto e no mesmo livro, o que ele fala. Olha o que ele diz aí. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja que João explica aqui que o crer não é um crer existencial apenas, saber que Deus existe. Mas esse crer envolve o quê? Acreditar, confiar e obedecer. Tanto que ele fala aqui que se eles permanecessem, a ideia aqui de perseverança, né? O quê? Praticando, obedecendo a palavra, então eles seriam, de fato, discípulos de Jesus. Então, o próprio João, no capítulos anteriores e posteriores, está explicando a palavra crer. Eu faço uma comparação quando eu tenho dificuldade, porque lá no capítulo 2 eu posso ter tido dificuldade de entender. No versículo 23 diz que todos creram. E no versículo 24 Jesus diz que não confiava neles. Aí eu vou fazer comparação para mim entender por que parece essa dificuldade. Aqui é uma chave para interpretar corretamente. Comparar. Dúvidas aqui? Não, tudo bem. Tudo bem. A gente já falou um pouco sobre cultura, né? Mas aqui nós temos também esse aspecto, que é preciso olhar para a prática cultural existente por trás daquele texto. Quais as influências? A Bíblia foi confeccionada dentro de culturas e precisamos entender. No primeiro Coríntios capítulo 8, vai falar sobre comidas sacrificadas a ídolos. O que acontecia naquela época? Por que Paulo está tratando sobre esta questão aqui no capítulo 8, né, de comidas sacrificadas a ídolos? Olha aí o versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que acontecia naquela época? Né? Havia festas pagãs. E eles ofereciam o quê? A carne aos ídolos. Depois, essas carnes eram vendidas no mercado naquela época. Essas carnes eram mais baratas, eram vendidas. E aí tem um problema que Paulo trata aqui. Qual é o problema? Muitos crentes ficavam com dúvidas. Dizendo assim, eu posso comer essa carne porque essa carne é oferecida aos ídolos. Aí Paulo vai dizer que os imaturos, eles vão ficar com dificuldade quando vê um crente comprando aquela carne e comendo. Porque vai dizer isso aí é oferecido aos ídolos. Paulo vai dizer aqui, Deus é quem nos dá todas as coisas, só existe um Deus verdadeiro. Então, entendendo o que acontecia naquela época, naquela cultura, eu consigo entender o sentido do texto, porque havia uma questão cultural por trás. Entenderam aqui? Perguntas, dúvidas? Não, tudo bem. Tudo bem, pastor. Também, uma outra chave para a interpretação é consultar. Devemos primeiro fazer uma busca na fonte. Depois será necessário utilizar outros recursos. Outros recursos darão luz ao texto. Romanos 12, capítulo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala lá, pelas misericórdias do Senhor. Né? As misericórdias lá vão apontar para o que vem anterior. Né? Agora eu preciso entender sacrifício, né, que eram feitos pelos judeus, sacrifícios que eram feitos pelos pagãos,
para mim entender o que Paulo está dizendo com oferecer o corpo a Deus ali, né? Então, eu faço consulta. Uso outros recursos para mim entender também o que estava acontecendo naquela época. Então, é importante ter livros, né, que possam me ajudar a fazer estas consultas, quando necessário, para entender um significado, uma cultura, um problema que está acontecendo naquele texto de modo específico. Certo? Dúvidas aqui? Não, tudo bem. A gente pode parar aqui, mas a gente tem 2 minutos e 19. Certo, O que vocês doutor. acham? Continua? Tudo bem, para. Vamos fazer um negócio ordenado. Pastor, Pode falar. vai faltar o que ainda? Não entendi. Ainda vai faltar mais muita coisa aí para terminar, que o senhor disse que queria terminar hoje? Vai faltar bastante coisa ainda, na verdade, né? Né? Então tá, parou, acabou. Entendeu o sentido figurado da próxima vez? Isso. A gente vai entender o sentido figurado e vamos entrar na aplicação. Como aplicar o texto bíblico? É os 2 pontos que faltam. Certo. Eu mandei o meu texto para o senhor lá, o senhor me retorna a ver quais são os defeitos que tem lá, o que precisa melhorar. Tá bom, eu vou olhar já os que me mandaram, né, para mim fazer a análise. E na próxima aula eu já faço já as considerações sobre o que vocês me mandaram. Tá Ok. bom? Uhum. Então, a gente termina que está gravando ainda, né? E na próxima aula a gente dá continuidade a partir desse ponto aqui. Como entender o sentido figurado que aparece no texto. Certo? Certo, tudo Ok. bem. Vamos orar, né? Agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelos irmãos em São Miguel, ó Deus. Ajude o teu povo ali a continuar se preparando. Abre o seu entendimento de cada um, ó Pai, para que possa, ó Deus, servir ao Senhor com excelência. Abençoa a tua Amém. igreja, abençoe teu servo, pastor Médici, a irmã Lídia, os teus servos ali, ó Deus, que estão à frente desta obra. Capacite-os cada vez mais e use-os para a tua glória e o teu louvor. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo. Amém. 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 Muito bem. Um abraço, pastor Médio, um abraço, Lídia. Deus abençoe vocês. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Tá bom, para mim também, pastor.